Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa maratona bíblica. Estamos chegando aí em 2 Crônicas, capítulo 29. Uhul! E eu acho que vamos terminar Crônicas. Neste vídeo nós terminaremos Crônicas. Uhul! Estamos progredindo. Vocês, guerreiros que chegaram até aqui, muito obrigado. Quem ainda não se inscreveu, que tá caindo aqui, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo aí. E vamos continuar. Eu espero que esses vídeos ajudem e incentivem muita gente a ler a Bíblia, porque essa realmente é a função. Eu gostaria muito de ler a Bíblia de capa a capa. Estou fazendo isso acompanhada de vocês. E gostaria que vocês também dessem andamento aí e não desistissem do nosso propósito. Ok? Então, vamos lá. Capítulo 29 de 2 Crônicas, Ezequias e a purificação do templo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor, deram-lhe as costas, também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objetos de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos, nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois agora, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo de sua ira se afaste de nós. Meus filhos não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e os servirem para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar entre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Entre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abide, Azarias, filho de Jaalelel. Entre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Entre os descendentes de Elisafá, Sirim e Jeuel. Entre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Entre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Entre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas os levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais de 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos, a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás, em sua fidelidade, retirou durante seu reinado. Estes estão em frente ao altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes
para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo o Israel, pois eram em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras, harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparando os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciando o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, e seus parentes e os levitas os ajudaram até o fim da tarefa, até que todos os sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecido com a gordura de ofertas de comunhão e com a oferta derramada que acompanhavam estes holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo e tudo em tão pouco tempo. Então, gente, imagina como era complexo essas ofertas, esses holocaustos. Hoje em dia, as coisas para nós são tão fáceis quanto é a internet, quanto é a comunicação. E muitas vezes a gente acha difícil ir no templo do Senhor, né? A gente acha difícil levantar no domingo mais cedo e ir até a igreja. A gente acha isso cansativo, complicado. Ai, trabalhei a semana toda. Agora, imagina para essas pessoas o trabalho que era quando tinha essas ofertas, o tanto que eles tinham de responsabilidade em fazer as coisas, porque as coisas não poderiam ser feitas de qualquer jeito, tinha todo um ritual. Então, imagine, hoje em dia a gente reclama muitas vezes de ir na igreja, acha difícil sentar lá e ouvir o pastor falando de Deus pra gente, ouvir, às vezes, a forma de Deus se comunicar com nós através da boca do pastor, e a gente acha difícil, a gente acha complicado isso. Eu acho que a gente tem que parar de reclamar e buscar muito mais a Deus do que nós estamos buscando atualmente. Porque antes sim era complexo buscar a Deus. Agora é muito fácil, Deus está sempre aí pra gente, sempre online pra gente, quando a gente pede, quando a gente chama. Eu acho que nós temos que começar a analisar como era antes e como é agora. Como que tudo está bem, bem mais fácil, né? Vamos lá, capítulo 30, celebração da Páscoa. Vamos ler aqui como é que era a celebração da Páscoa, para vocês pararem, para muita gente parar de achar que a Páscoa é quando a gente tem que comer chocolate e quando o coelhinho da Páscoa é o principal símbolo, né? Vamos ver como é que era a Páscoa do Senhor, a verdadeira aqui. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá também escreveu cartas a Efraim e a Manassés. Só lembrando, gente, que a Páscoa que nós comemoramos, que é para Jesus, não é essa, tá? Porque às vezes muitas pessoas podem fazer confusão, achar que essa Páscoa, essa festa, essa celebração da Páscoa é a mesma celebração que a gente celebra quando é para Jesus. Não é a mesma, ok?
Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para vir ao templo do Senhor em Jerusalém a celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes sagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto à assembleia, então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com as cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, seu Deus, para que o fogo de sua ira se desvie de vocês. E se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra. Pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade em Efraim, Manassés e Zebulon, mas o povo zombou deles e expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser e de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Israel, para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-nos no vale do Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor e assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram, visto que muitos na multidão não se haviam consagrado. Os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para que todos os que estavam cerimonialmente puros e para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queria, ó Senhor, que é bondoso, perdoai todo aquele que se inclina o seu coração para buscar ao Deus do Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras e todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor durante 7 dias comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus de todos os seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos que haviam reunido vinhos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação.
Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Parece que estava tendo finalmente uma organização, né, gente? Só fazendo uma abertura aqui, só para explicar para quem não entendeu bem, existem as duas Páscoas. A Páscoa aqui do Antigo Testamento que é citada é a celebração que eles fazem todos os anos até hoje, os judeus que não são messiânicos, eles também celebram essa Páscoa que mostra a libertação do povo do Egito, tá bom? E a Páscoa que nós comemoramos, né, que somos cristãos, que acreditamos em Jesus, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, tem o mesmo nome aqui pra gente, mas são coisas diferentes, tá bom? Então, só para fazer essa abertura aí, essa Páscoa aqui no Antigo Testamento é uma das festas mais importantes de celebração hebraica, ok? O serviço do templo reorganizado. O serviço do templo é reorganizado. Então, vamos continuar aqui. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e serviços de comunhão, ministrarem, darem graças e contarem louvores junto às portas de habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos de manhã e de tarde para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor trigo do vinho, o melhor do vinho, do melhor óleo, do melhor mel, de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos, das coisas sagradas dedicadas ao Senhor e do seu Deus, ajuntando-se em muitas pilhas. Começavam a fazer isso no 3º mês e terminavam no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel e seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e é essa grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e presentes dedicados. Os levitas Conanias foi encarregado desses deveres e o seu irmão Semei era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Asael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate, Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Semei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Iama, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesuá, Semaias, Amarias e Secanias, que na cidade dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com os seus turnos, tanto dos idosos quanto dos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias, e os levitas,
com mais de 20 anos, de acordo com sua responsabilidade e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e as filhas, todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos que estavam registrados na genealogia dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência às leis e mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, por isso prosperou. Vamos só fazer uma observaçãozinha bem pequenininha, 2 palavras aqui, que é o que nós temos que mais nos concentrar aqui, quando é para Deus. Trabalhou de todo o coração e prosperou. Aí muitos pastores têm a teoria da prosperidade. Eu acho que a gente não precisa muito para saber como prosperar. É só fazer de coração. Tudo que a gente faz de coração para Deus, a gente prospera. Não precisa ter 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pastores, 1 milhão de pessoas falando sobre a teoria da prosperidade. Você só precisa ter isso na sua mente. Trabalhou de coração para Deus e prosperou. Ok? 32. A ameaça de Senaqueribe contra Judá. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei de Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, juntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes do riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham encontrar toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro reforço do Milo e da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquins, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então os deuses de vocês podem livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o povo das minhas mãos, ou dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor e o seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando: assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram os povos deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de conquistarem a cidade.
referiram-se ao Deus de Jerusalém como falaram os deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo de seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Não bastou morrer todos os soldados, os próprios filhos mataram ele à espada. Então, quando você denigra a imagem do Senhor, o preço é caro. O preço é bem alto para blasfêmia, né? Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senequeribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor, presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Não tem nem como não ser, né? O orgulho e a morte de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor e lhe respondeu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Olha só, o ser humano é ser humano e não tem jeito, né? Quer conhecer um homem, dê poder a ele, né? Quando ele estava bem, o orgulho começou a invadir o coração dele. Só que do mesmo jeito que você sobe, você cai. Então você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você faz aqui na terra. Porque você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, de repente você desaba. Desaba, porque quando você tá numa situação difícil, que você agrada a Deus, e aí quando Deus te dá a vitória, você fica soberbo, o resultado é esse. Você cai, como ele caiu. E ele teve que voltar e se humilhar para Deus para poder ter novamente restabelecido os laços com Deus. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósito para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho, azeite, fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte estreita da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo que propôs fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma declaração para perguntar acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e dos atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis e de Judá de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados, foi sepultado na colina onde estão os túmulos de descendentes de Davi. Todo Judá e todo o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e seu filho Manassés foi seu sucessor. Aqui, eu queria que vocês se atentassem essa parte aqui no capítulo 32, que fala: Deus o deixou para prová-lo e para saber o que havia em seu coração. Isso daqui é como se fosse um teste de Deus, né? Deus sabe o que há de verdade no nosso coração, ele sabe. Só que quando ele está em silêncio, quando às vezes você chama por ele, ele está em silêncio, talvez ele esteja te provando. Talvez esse silêncio dele é para saber se você é capaz, se você é sincero ou não. É para mostrar muitas vezes para você mesmo se você é sincero ou não. Porque às vezes você se comporta de uma forma, mas no fundo você não está sendo sincero. E Deus sabe disso. E talvez o silêncio dele é para te mostrar que ele sabe disso. Que é para você começar a abrir seus olhos e enxergar que quando é para ser sincero, tem que ser sincero de verdade. Que às vezes o silêncio de Deus, muitas vezes, é para nos provar. Para provar para ver como está o nosso coração. Mas muitas vezes para mostrar para nós mesmos. Porque ele sabe de tudo.
né? Vamos lá, capítulo 33. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito. Gente, é assim, foi criado por uma pessoa que seguiu tanto a Deus, é isso que eu não entendo. Às vezes, o bom exemplo, você pega tão bem o bom exemplo e às vezes não, né? Existem dois tipos de pessoa, aquelas que aprendem com os bons exemplos e aquelas que ignoram os bons exemplos. Esse daqui é um que ignorou. Meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifícios no vale de Ben-Rimon, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médios e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando sua ira. Aqui, mais uma vez, gente, aparece o que o Senhor reprova, tá? Adivinhação, magia, recorrer a médios, consultar espíritos e praticar feitiçaria. Bom, queimar os filhos eu não preciso nem dizer, né? Porque isso aqui já é, assim, o cúmulo do absurdo, né? Isso já é um crime hoje em dia, né? Não tem nem o que falar. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo, em Jerusalém, eu escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, e tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, em todas as leis, decretos e ordenanças, dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e seu povo. Mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles comandantes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze os levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou a favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus e dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e o atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ele ainda teve uma chance, né? Deus ainda teve piedade. Se para Deus fazer isso daqui, isso quer dizer que Manassés foi sincero na sua oração. Para ele trazer ele de volta, isso quer dizer que houve sinceridade nas orações de Manassés. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fronteira de Gion, no vale, até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na coluna do templo de Jerusalém, e os jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos antes de humilhar-se, está tudo escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, rei de Judá, Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai, Amon. Prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos de Manassés havia feito,
que Manassés havia feito. Mas, ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor. Antes, aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Deus tinha que manter a descendência de Davi. Por isso, quando alguém conspirou contra o rei, claro, com a permissão de Deus, para que ele fosse tirado do poder, Deus ainda dava um jeito de manter a descendência. Então, aí fazia o povo virar-se contra os assassinos, né? Você vê como era perfeita as coisas de Deus ali. 34. As reformas de Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar ao Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas, dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares de Balaim. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso, que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. E os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém, nas cidades das tribos de Manassés e Efraim, e em Simeão, até mesmo de Naphtali, e as ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com seu filho Joá. Junto com Joá, filho de arquivista de real, junto com o filho junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, de todos os remanescentes de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, aos quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram essa prata aos carpinteiros, aos construtores, para comprarem pedra lavradas e madeira para juntar as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram um trabalho com fidelidade, eram dirigidos por Jaate e Abadias, levitas, descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores e todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. O livro da lei é encontrado. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquia disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei, que lhe informou: teus servos estão trazendo tudo o que lhes foi ordenado. Estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos provisores e aos trabalhadores. E acrescentou: os sacerdotes Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu as ordens a Ilquias e a Caim, filho de Safã, Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém.
Ruda lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que enviou a mim. Assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus decretos, cumprindo as palavras da aliança descritas naquele livro. Depois fez com que todos de Jerusalém e Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território israelita e obrigou a todos que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 35, capítulo 35. Agora eu vou continuar no próximo. Já estamos quase acabando. No próximo vídeo, ok? Para não ficar muito longo.